Antes das crianças saírem, só avisar que tem 2 carros com a luz interna ligada, um Caravan, uma minivan, SJE 339. É uma minivan SJE 339, não é minha? Não. E eu tenho também um Volkswagen, o que é esse aqui? É muito chique para eu falar. É o seu, João? BBW? É 0189. Ô, João, poxa, logo você. Tá bom. As crianças, então, Deus abençoe. Eu sei que já oramos por elas, né? E espero que se divirtam bastante lá. Se você puder abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Você vai no último livro da Bíblia, que é Malaquias, e volta 5. Malaquias, aí você volta a Zacarias, e você volta Ageu, Sofonias, Abacuque. E aí deixa a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque. Nós vamos conversar hoje sobre Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Eu queria conversar hoje com vocês um pouquinho sobre esse processo da frustração dos processos da nossa vida, as injustiças e como Deus age no meio delas. Eu leio muito jornal, sempre estou atento, pesquisando, desde criança faço isso, né? Gosto muito de ler e saber o que está acontecendo. Essa semana uma notícia me chamou muita atenção, dessa garotinha que 10 anos de idade no Afeganistão, e ela foi salva por um grupo de policiais. Ela tinha sido, alguém amarrou uma veste explosiva ao redor dela, não é? Imagina, 10 anos de idade. E fizeram com que ela atravessasse um rio. Mas ela, durante a travessia do rio, o rio é muito gelado, não é? À noite, e ela tinha que chegar num certo lugar e explodir, se matar, e matar todo mundo lá, né? Mas a polícia conseguiu intervir, por causa do rio gelado, ela não aguentou o frio e ela acabou meio que procurando ajuda e aí conseguiram salvá-la. Agora está sob proteção, né? Porque senão ela vai morrer. Isso me tocou muito, né? Eu fico pensando numa menininha de 10 anos, o meu filho tem 10 anos. E por que essas coisas acontecem todos os dias? Na mesma semana aconteceu uma coisa similar, mas também diferente, porque este garoto de 14 anos, no Paquistão, ele viu este homem andando em direção à sua escola, e tinham 2.000 alunos na escola. E ele viu e ele disse, aquilo é um homem-bomba. E ele falou, eu vou impedir. E os coleguinhas dele seguraram ele, não vai, vamos fugir. E ele, eu tenho que ir. E ele foi correndo, e ele assim meio fortinho, apesar da idade de 14 a 16 anos, e ele se jogou em cima desse homem. E os dois lutaram, e o homem puxou a cordinha e explodiu a bomba, e os dois morreram. Eu fico pensando, quanta injustiça. Onde está Deus, não é, num momento como esse? Eu recebi um e-mail de uma irmã hoje, essa semana, da igreja, que a notícia da Reuters e também o jornal O Globo enviaram, dizendo que o número de cristãos assassinados pela fé dobrou em 2013. Só, por exemplo, na Síria, tiveram 1.213 mortes, que é só na Síria, mais do que as 1.100 que tinham acontecido no mundo inteiro o ano passado, de cristãos que morreram por perseguição. Difícil, né? Também, se você for tirar a questão do cristianismo, mas pensa que o jornal Estado de São Paulo disse que o número de latrocínio aumentou 50% na capital paulista. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Eu te roubo e ainda te mato. Só na cidade de São Paulo, 50% de aumento no número de latrocínios. Você sabe que está crescente no Brasil agora o número de estupros dentro da própria família, especialmente com padrastos. Violência muito forte. A ONU, segundo a Folha de São Paulo, pediu uma investigação imediata na violência e morte que acontece hoje no Maranhão.
ONU, que cuida da Síria, que cuida do Sudão do Sul, tem que cuidar do Maranhão no Brasil. O jornal Edmonton Journal, aqui de norte da gente, ele diz que na cidade de Hinton é uma cidadezinha pequena, que fica aqui a 1 hora ao leste de Jasper, ao norte de nós. Uma garotinha de 4 anos foi encontrada sendo abusada sexualmente já por uma pessoa. 4 anos de idade, sequestrada. E o G1 diz que uma jovem de 25 anos, na cidade de Franca, no interior paulista, 25 anos, ela morreu depois que ela foi em 8 hospitais, buscando ajuda. E o primeiro hospital disse que você tem uma infecção urinária. E dispensaram ela. O segundo hospital dispensou, o terceiro, o quarto, o 8º dispensou ela. E ela morreu. Como é que nós reagimos a isso? Eu me lembro quando morava no Brasil e às vezes algum gringo, um estrangeiro, de onde fosse nos visitar, né, no Brasil. Obrigado, Jorge. Obrigado, viu, querido? Ele via um garotinho na rua pedindo esmola, batendo no carro, me dá um troquinho aí, uma pratinha, me dá aí 10 centavos, uma coisa assim. E eles ficavam horrorizados, puxa, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? E às vezes a gente dirigindo o carro com esse estrangeiro do lado, a gente fica pensando assim, o quê? Tão normal, criança na rua pedindo esmola, a gente já não liga mais. Tão normal você pegar uma cidade grande no Brasil em que 8, 9, 20 pessoas são assassinadas num fim de semana. O ano passado em Calgary foram, se eu não me engano, 15 a 16 pessoas assassinadas o ano inteiro. Então para nós nos acostumamos ter talvez 27 pessoas sendo mortas em Vitória, no Espírito Santo, num domingo, num sábado à noite. Normal. Aquilo já não nos incomoda mais. Tanto não nos incomoda mais que a nossa vida continua normal, os nossos planos e tudo vai. E nós nos isolamos muitas vezes, nós nos sentimos calejados no nosso coração, na nossa alma, e já não nos afeta mais a injustiça ao nosso redor. Quando foi de verdade a última vez que lemos uma notícia de que uma garotinha de 10 anos vestia um cinturão cheio de bomba, explodiu, e ela sem saber o que está acontecendo? E isso incomodou você. Isso provocou em você uma indignação, um ato de revolta, alguma coisa profunda mexeu com você. Ou será que talvez essas coisas já não mexem mais contigo, conosco? E a gente está preocupado mesmo com a nossa televisão de 150 polegadas, que é a única coisa que está nas nossas orações todos os dias. Nosso conforto, as nossas conquistas, e por aí vai. E já não nos importa mais que um homem aqui em Winnipeg, pertinho de nós, Winnipeg, ele foi no hospital e foi dispensado do hospital e morreu sem atendimento. Essas coisas já não afetam mais, não nos afetam mais. Será? Deveria afetar. O profeta Abacuque, ele está vivendo mais ou menos 600 anos antes de Jesus. E ele está vendo uma grande dissolação no reino de Israel. Tem muita violência, tem muito pecado, tem muita corrupção, muito. O abuso é muito grande. E ele então entra num grande conflito existencial. E ele entra num embate com Deus, por causa dessas injustiças que estão acontecendo. E ele começa a clamar e gritar a Deus por essas questões. Veja, por exemplo, que ele diz logo no capítulo 1 até o versículo 4, ele diz assim, até quando, Senhor? É uma pergunta de indignação, dando a entender que já fazia um bom tempo que ele estava orando. Não era uma coisa nova. Ele vinha nesse processo de oração e ele diz, até quando, Senhor? Eu clamarei, eu gritarei e o Senhor não vai me escutar. Eu estou gritando violência e o Senhor não faz nada, o Senhor não salva. Tem uma grande injustiça aí, o versículo 3 diz, por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão todos os dias? É isso que eu vejo, iniquidade e opressão, todo dia. Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Destruição, violência, há contendas e litígio, brigas. A lei se afrouxa.
ali não funciona mais, ela está relaxada. A justiça nunca se manifesta, fica em silêncio. O perverso cerca o justo, e a justiça é torcida num jeitinho que ela vai fazer bem para mim contra você sempre. Por que isso, Deus? O que está acontecendo? Até quando a gente vai ver que essas coisas acontecem todos os dias conosco? Seja isso na minha vida pessoal, uma grande injustiça, alguém está me oprimindo sempre, nada acontece. Ou talvez eu estou vendo alguma coisa na minha cidade, na minha comunidade, no meu país, e nada acontece. Até quando, Senhor? São perguntas que o salmista também faz. O Salmo 13, versículo 1 e 2 diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando? Sabe que às vezes a gente se pergunta, será que eu posso questionar Deus? Porque Deus é tão santo e tão puro, e Deus sabe todas as coisas. Talvez eu tenha sido educado e treinado, ensinado, que eu não posso fazer perguntas para Deus, que eu não posso questioná-lo. Veja que o próprio nome do profeta Abacuque, ele pode significar abraço, ele pode significar também, de uma raiz, uma pessoa baixinha, mas ele pode significar abraço, é a corrente mais forte de que ele significa abraço, e não no sentido de que ele dá um abraço, não, mas no sentido de que ele se envolve em alguma coisa, ele abraça uma causa, ele abraçou uma causa e ele está indignado pelas coisas que estão acontecendo ao redor dele. E aí ele chega até Deus e diz: Deus, tem uma coisa acontecendo, o senhor não está percebendo que isso está acontecendo? E ele diz: até quando isso vai continuar acontecendo? Nós podemos aprender com Abacuque que é lícito, é justo, é ok, para nós nos chegarmos diante de Deus e perguntarmos para Ele: Deus, até quando essa situação na minha vida vai continuar? Até quando essa situação na minha família, que se perpetua de uma geração na outra geração, ou anos que estamos vivendo uma situação e nada acontece? Até quando, Deus, o meu filho continua alcoólatra? Até quando meu filho não consegue trabalho, esse casamento não funciona? Até quando, Deus, o que mais me resta fazer para que algo aconteça? Até quando? Será que eu falo, o senhor não escuta? Será que o senhor não está vendo a violência, a opressão, a luta? O senhor não está vendo essas coisas, Deus? A injustiça. O senhor não está vendo que existe uma lei que é justa, mas ela não entra em ação, ela nunca acontece? O senhor não percebe isso? Até quando, Deus? Até quando talvez que o meu amor se esfriou, o amor da minha mulher se esfriou, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos, e essa coisa fica morna, azeda, esquisita, letárgica, e nada acontece? Até quando? É a pergunta dele. Será que o senhor vai ficar sempre se esquecendo de mim? Como que quando o senhor recebe os pedidos de oração aí no céu, o senhor vira a folha e grudou a página e me esqueceu e já está no próximo, me deixou para trás? Há tanto tempo que eu estou pedindo uma cura, há tanto tempo que eu estou pedindo um resultado X e ele não acontece. Até quando, Senhor, diz o Salmo 89? Acaso o Senhor se esconderá de mim para sempre? Eu queria dizer que essa é uma boa e justa pergunta. Deus não foge de uma boa briga. Aliás, se você faz essa pergunta para Deus e diz: até quando, Deus? Você está reconhecendo que tem um Deus. Você está reconhecendo que existe um Deus. É melhor do que aquele ateu, que nunca, ele é ateu, mas não sabe por quê, porque ele nunca teve um embate com Deus. Ele diz: Deus não existe, mas eu também nunca fui perguntar ou procurar se Ele realmente existe. Deus não existe, mas quem me falou que Deus não existe foi o fulano, foi o livro tal, foi o autor tal, foi a filosofia tal que me disse que Deus não existe. Mas eu mesmo nunca perguntei para Deus: Deus, o senhor está aí mesmo? O senhor existe de verdade? O senhor é real de verdade? Até quando, Deus, isso acontece? Porque eu acho que Deus não existe. Porque veja bem, a menininha tinha 10 anos e estava com um cinturão de bomba. Deus não deve existir. Deus não deve existir, porque a garotinha tinha 4 anos, foi roubada de sua família e agora estava sendo violentada sexualmente numa cidadezinha pacata do norte de Alberta. Deus não deve existir. A pergunta é: você perguntou isso para Deus? Talvez a sua fé está indo embora.
porque tem uma coisa na sua família, na sua vida, que está lá se arrastando, e nada se resolve. E você diz, já não vou ter mais fé. E eu diria, não, talvez seja a hora de você acordar, ficar de pé e fazer uma pergunta para Deus: até quando, Deus, que vai continuar essa situação? Deus não tem algum anjo na frente dele filtrando as coisas. Olha, Deus, não foi bem isso que ele quis dizer. Dá um desconto, Deus. Ele estava um pouco nervoso na hora, falou umas coisas que não devia. Deus, não é bem assim. Deus, não. Deus, ele diz, pode falar. Eu sou grande o bastante para te ouvir. Qual é? Lembre-se que o nome do povo de Deus no Antigo Testamento era Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus. Essa ideia de que Deus o chama todos os dias, vem de verdade, vem para valer, não fica na distância, não fica em cima do muro, com o braço cruzado, observando, dizem aquilo, não, sai daí, desce do muro, vem, pode vir que eu estou pronto, mas se prepara, porque Deus também está muito pronto, eternamente pronto para responder as suas perguntas. Muito bem preparado. E é isso que Abacuque entende. Apesar de muito tempo orando e clamando a Deus, e vendo as injustiças no seu país, e o pecado que assolava aquele povo de Judá, do reino do sul. Israel havia sido dividido em dois grupos, dois reinos, o reino do norte chamado Israel, o reino do sul chamado Judá. O reino do norte já tinha sido invadido e não existia mais. O reino do sul ainda existia. E Abacuque está profetizando antes que um grande exílio de escravidão acontecesse. Mas ele está vendo um grande pecado agora. Luta, dor, violência, opressão, injustiça. E ele chama Deus para uma séria discussão. Até quando, Deus? Até quando? Porque aí é honesto. É honesto porque você não está dizendo do que me disseram certa coisa a respeito de Deus. É você que foi questionar o Senhor. Você mesmo. Então, essa é a primeira coisa que a gente vê. Até quando, Senhor? É a primeira pergunta de Abacuque. A segunda é, tem certeza, Senhor? Se por um lado ele foi para Deus e disse, é isso mesmo, Deus, até quando o Senhor vai ficar sem agir? Do outro lado, ele fica em dúvida a respeito dos métodos de Deus. Veja aqui, por exemplo, o versículo 6, que diz assim, Deus fala, eu estou vendo essa luta, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou vendo o pecado, eu estou vendo a opressão, eu estou vendo o meu povo fugir de mim, eu estou vendo o meu povo idólatra, eu estou vendo essas coisas. Deus está dizendo, eu estou vendo, eu não estou assim apático, Deus não é apático. Deus não é assim um bom velhinho de barba branca, gordo, grande, sentado num trono, cheio de nuvem, e um monte de anjinho tocando aquele negócio do lado. Sentando e vendo assim, apático, olha lá aconteceu isso, olha a menininha com 10 anos explodindo, olha o menininho com 16 anos agarrando um rapaz com uma bomba. Não, Deus não está apático, Deus não é neutro com relação a essas coisas da vida. Deus, ele age, sempre age. E quando Abacuque honestamente faz uma pergunta para Deus e diz, até quando, Senhor? Deus diz assim, olha, eu vou fazer uma coisa aí, eu estou vendo tudo isso. E sabe o que eu vou fazer? O versículo 6 diz, eu vou levantar os caldeus. Caldeus eram o povo da Babilônia, onde é o Iraque hoje. Só que nós estamos falando 2.600 anos atrás. Eu vou levantar um povo, e esse povo é um povo cruel, uma nação amarga e impetuosa, eles são pavorosos e terríveis. Eu vou levantar este povo, eu vou suscitar e vou trazer esse exército até Judá, e eu vou punir o pecado de Judá, ele diz. Eu vou fazer de maneira terrível, porque esse povo que vem, ele não pega leve. Esse povo que vem é um povo cruel e amargo, Deus diz. Depois do seu pequeno grupo durante a semana, você estuda mais o texto. Mas Deus sabia quem ele estava levantando.
Tanto sabia que Abacuque faz uma outra pergunta para Deus. Deus, é isso mesmo, o senhor tem certeza? Não só parece que o senhor está demorando tanto para agir, mas o senhor está usando uns métodos meio questionáveis, Deus. Por que o senhor não promove uma justiça na terra? Eu vou ensinar o senhor como é que faz, Deus. É da seguinte maneira: o senhor estabelece na terra um juiz forte, justo e poderoso. E aí o senhor vem, Deus, e faz assim, assim, e divide o povo, e manda esse para a cadeia, e o senhor abençoa esses, e sabe o que, Deus? Também o senhor pode às vezes trazer um outro povo que vem de fora, que ele se agracia de nós e nos abençoa com alimentos, com construção, com tecnologia. Eu vou dar uma dica para Deus. Abacuque diz isso. Eu sei que o senhor é puro e santo, Abacuque diz, mas é isso mesmo? O senhor vai punir este povo justo de Israel, que não está agindo com justiça, mas é o povo de Deus, o povo de Judá. O senhor vai punir o povo de Deus usando um povo cruel e amargo? O senhor está certo, Deus, disso? Por que toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? É a pergunta de Abacuque. Por que o senhor vai levantar um povo? Ele diz lá, um pouquinho mais para frente, sabe quem é o Deus dos caldeus? Sabe quem é o Deus dos babilônios? São eles mesmos. Está lá no verso 12, se eu não me engano. Eles são seus próprios deuses. O senhor vai levantar este povo idólatra, que ama eles mesmos, para cuidar do teu povo, Deus de Judá, o povo eleito de Deus? É isso mesmo, Deus. Isso parece às vezes a questão, a pergunta da aparente injustiça de Deus, que Abacuque está fazendo, como a pergunta do Salmo 73 de Asaf. Quando Asaf ele faz uma pergunta honesta para Deus, ele diz: por que os ímpios prosperam? Ímpio é todo aquele que não ama a Deus. Por que eles prosperam? Dá tudo certo para eles. Olha, eles vão de vento em popa, cada vez melhor, sempre indo bem e bem e bem. É um crescente a vida deles, e para nós não é assim. Por que, Deus? A mesma pergunta. É isso. Tem certeza, Deus? Quantas vezes talvez na nossa vida alguma coisa está acontecendo e você às vezes fala: puxa vida, se eu fosse Deus, talvez ia ser uma coisa diferente. Se eu fosse Deus, isso já teria sido resolvido. O meu filho isso, a minha filha aquilo, o meu trabalho, a minha saúde, aquele câncer, aquele não filho. Se eu fosse Deus. Deus parece para Abacuque, primeiro, que ele está apático e distante. E segundo, parece que Deus escolheu um método meio ingrato, injusto, para ser Deus. Esse é o dilema de Abacuque, que honestamente às vezes parece muito o dilema de todos nós. Só que Deus responde. É interessante porque quando Abacuque entra neste embate com Deus, e é por isso que eu desafio você a ter essa proximidade honesta com Deus, por seu próprio bem. Porque o fato é que Abacuque ele diz o seguinte: eu vou me sentar na minha torre de vigia, e eu vou esperar. Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. É interessante. Interessante porque Abacuque agora, ele fez todo o seu diálogo com Deus, e depois de falar o que ele tinha que falar para Deus, e se justificar, e abrir o coração para Deus, e falar aquilo que Deus já sabia que estava no coração dele. Depois disso tudo, sem hipocrisia, sabe, Deus detesta a hipocrisia, a falsidade, a mentira. Essa é a conversa honesta e transparente entre Abacuque e Deus. Agora Abacuque descobre alguma coisa. Em primeiro lugar, que Deus responde orações. E agora que ele tem uma queixa contra a integridade, o caráter, talvez os métodos de Deus, ele diz: bom, eu já sei que Deus existe.
E eu já descobri que Deus responde oração. Então sabe o que? Agora eu vou me assentar na minha torre de vigia. Eu estou numa posição de vigia. Eu estou numa posição que eu sei que algo vai acontecer. E sabendo que algo vai acontecer, eu vou me colocar de tal maneira e eu vou esperar, porque eu vou ouvir o que Deus vai me falar. E aí talvez esteja a nossa falha. Porque hoje vivemos num dia de tanta correria e de tanto barulho, que nós ou não temos tempo de ouvir a Deus, ou ouvimos tudo e todos, menos Deus. Ouvimos o barulho que está ao nosso redor, ouvimos talvez a crítica, ouvimos o livro de alguém ateu que defende que Deus é uma ilusão, ouvimos, damos ouvido a essas coisas, mas nunca de verdade paramos e ouvimos o próprio Deus. Não tenho tempo. Ou estou ouvindo tanta coisa que para mim a voz de Deus está diluída no meio de tantas vozes. Deus deve estar lá no meio do fulano, do ciclano, do beltrano, tanta voz que vem, a Deus está lá também. Veja o Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. A palavra paciência denota um respeito e um entendimento de que quem dá as cartas é o Senhor, é o próprio Deus. Ele é que determina os tempos e as estações. Ele que está em controle da situação e não nós. Nós não dizemos o que Deus tem que fazer, não dizemos quando Ele tem que fazer, não dizemos o que Deus tem que responder. É a maneira como Ele tem que falar. O salmista diz: esperei com paciência o Senhor. E Ele se inclinou. E aí Ele me ouviu. Essa é a experiência de Abacuque, que ele diz: eu espero, Senhor. Eu espero. E o Senhor de verdade respondeu. O versículo, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz que ele respondeu. E Deus diz assim a Abacuque: há um tempo determinado para as coisas. Isso aí parece muito com o que Salomão disse, talvez, 400 anos antes de Abacuque, Salomão. Quando em Eclesiastes capítulo 3, Salomão disse: há um tempo debaixo do céu determinado para todas as coisas. Há um tempo. E aqui Abacuque repete a mesma palavra, porque Deus é que está dizendo, é o mesmo Deus de 400 anos antes que disse para Salomão alguma coisa, disse a mesma coisa agora para Abacuque. Há um tempo determinado. Não adianta você forçar o relógio, não adianta você fazer pressão daqui. Eu não ajo sob pressão. Outro dia eu estava dirigindo aqui nesse trânsito delicioso dessa neve, desse gelo fantástico. E aí eu estou aqui tentando ali controlar o meu carro com 100 pneus especiais de neve. Mas especial de neve também, vou falar para você que chegou agora. Especial de neve é pneu de trator. Só. O resto você se vira. Aí o fato é o seguinte: estou eu lá dirigindo e tem um cara atrás de mim dando farol alto, meio assim, com pressa, meio pressão. E eu pensei: puxa, o cara está com pressa, pressão. E eu vou tomar uma decisão por causa da pressão dele, vou sair para ele passar. Às vezes eu fico pensando que a gente age assim com Deus. Se fizer uma pressão em Deus, pressão, e ameaça, a gente gosta de fazer ameaça, né, Deus? Deus, eu estou desistindo, eu estou saindo, Deus, eu não quero mais. Atenção, Deus, essa é a última chance. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, Deus. E talvez Deus, sob pressão, diz: eu vou fazer alguma coisa. Não. Isaías capítulo 18, versículo 4, diz assim: o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, calmo como a aurora da manhã e o orvalho na grama. Calmo. Quem está em controle aqui? O Salmo 121 diz que o Deus de Israel não dorme nem dormita. Eu imagino e já disse que nunca um anjo chega correndo para Deus e diz assim: Deus, você não sabe o que está acontecendo lá em Calgary, fulano vivendo isso e aquilo, Deus, o senhor não sabe. E Deus fica desesperado, acorda de pijama no meio da noite e diz assim: eu mesmo, socorro, e agora o que eu faço? Nunca. Deus não tem um telefone vermelho do Batman, que dia toca, telefone especial, isso é mais urgente, vou correr agora e fazer. Não. Deus é Deus, Ele é soberano.
Ele é atemporal. E na sua soberania, ele está calmo como o orvalho da manhã. Calmo. Tudo está dentro do controle de Deus. Mas ele diz para Abacuque: Abacuque, você escreve em letras grandes, para que até se alguém passar correndo vai ver. Deus está dizendo: olha, escreva primeiro, porque isso vai acontecer, escreva. Segundo, é uma maneira talvez parecida com o que Paulo faz em Gálatas: olha, com letras grandes eu escrevo. Alguns dizem que talvez porque Paulo não estava enxergando bem, escreveu grande. Mas mais provavelmente Paulo escreveu: olha, com letras grandes eu escrevo, para dar uma ênfase em alguma coisa, como você pega um negrito no computador, ou você pega uma canetinha amarela e risca aquela palavra que você escreveu, para que todo mundo preste atenção. E muito provavelmente pode ser isso que Deus está dizendo para Abacuque: escreva em letras grandes, porque eu estou dizendo isto tem um tempo, mas vai acontecer. E ele diz no mesmo versículo 4, ele diz: logo vem, não falhará, se demorar espere, pois virá. Ele diz que a alma do soberbo não é reta, mas o justo viverá pela fé. Essa expressão impressionante do justo viverá pela fé. A palavra fé é a palavra pisteos. Ele não escreveu fé, pisteos aqui, mas é esta palavra que é traduzida no grego, porque o apóstolo Paulo usa 2 vezes esta mesma frase. O justo viverá pela fé. Ele usa essa frase em Romanos, capítulo 1, e depois ele usa essa frase em Gálatas, capítulo 3. O livro de Hebreus, capítulo 10, repete o mesmo versículo de Abacuque. Este verso de Abacuque é repetido 3 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra é esta palavra grega. E lá, esta palavra, na realidade, significa que nós depositamos a nossa confiança em Deus. Essa é a palavra, pisteos. Talvez a pergunta é: de que nós vivemos hoje? O justo viverá pela fé. O justo, ele vive porque ele deposita a sua confiança em Deus. Você deposita a sua confiança em quê? Em quem? Nós, como igreja, nós vivemos depositando a nossa confiança em quem? Em quê? Como é que você vive hoje? A Bíblia já diz como o justo deve viver, independentemente. Bonita essa palavra em inglês, né? Regardless. Regardless. Traduz aí, Jason. Um dia está traduzindo lá. Independentemente da situação ao nosso redor. O apóstolo Paulo diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos. Não é verdade? Ele diz que tudo que nós vemos é efêmero, é temporal, é passageiro. Nós andamos por aquilo que nós não vemos. Onde está a sua fé? No que você depositou a sua fé? É a pergunta do profeta Abacuque. Eu espero, Senhor. Eu espero. Enquanto você espera, e Deus diz assim no capítulo 2, eu tenho 6 ais para você enquanto você espera. Até que a minha justiça aconteça, eu quero dizer para você o seguinte: primeiro, ai daquele que é orgulhoso. Ai daquele que é orgulhoso. Eis o soberbo, sua alma não é reta. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e ele é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele acumula aquilo que não é seu. Ele é orgulhoso, ele ajunta tudo para si, a sua boca é como o sepulcro que nunca está satisfeito. Ele é enganoso, ele é arrogante. Deus diz assim: ai deles. Eu estou de olho nos orgulhosos. Não se preocupe, Abacuque. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou cuidar dos orgulhosos. O apóstolo Pedro diz que a gente tem que ser humilde na presença de Deus e que Ele, no tempo certo, nos exaltará. Ai dos orgulhosos. Versículo 6 a 8 ele fala a respeito dos gananciosos.
Ai daquele que acumula o que não é seu, daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão o que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, Deus diz. Hoje você está indo atrás desse aí, você está querendo tudo para você, você é ganancioso, você é um grande saco sem fundo. Mas eu queria que você soubesse que logo você vai virar comida para as pessoas também. Visto que você despojou muitas nações, eles também vão fazer isso com você. Depois ele diz, ai daquele que é desonesto, versículo 9 e 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em seu lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ele está dizendo, você não apenas ajunta para você, mas ajunta injustamente para você, e ainda põe num lugar muito alto, escondido, grande, constrói uma coisa com aquilo tudo, para se proteger, ele diz. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo a tua muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Olha que interessante, que Abacuque faz essa profissão muitos anos antes, porque logo em seguida, de verdade, a Babilônia vem, ela assola Judá, destrói Judá, e leva Judá cativo para a Babilônia. O Judá fica cativo, escravo na Babilônia, 70 anos. O profeta Daniel, inclusive, lá cativo na Babilônia. Agora você lembra em Daniel capítulo 5, como foi a destruição de Belsazar, Nabucodonosor, da Babilônia? Quando uma mão apareceu na parede e disse, os teus dias foram pesados na balança, e você foi achado em falta. Quase 100 anos antes, Deus falou para Abacuque, sabe Abacuque, deixa comigo, eu levanto, eu uso eles, mas eu vou julgá-los, e é assim que eu vou julgá-los. A própria parede, aquilo que eles estão roubando para construir a casa deles, esta mesma parede que eles roubaram, e que está sendo usada, que foi fruto de roubo, ela será usada para fazer o julgamento deles. Ai daquele que é violento, que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos as nações labutarem para o fogo e os povos se fatigarem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tem tanta violência hoje, não é? Mas a Bíblia diz que Deus vai cuidar disso. Na realidade, a Bíblia diz que a terra vai se inundar de uma outra coisa, é da glória do Senhor. Ai daquele que é opressor, ai daquele que dá de beber o seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, o que embebeda para lhe contemplar a vergonha. Será farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, a vergonha cairá sobre a tua glória. Ele era opressor, não é? Os babilônicos, eles tinham essa mania de invadir os lugares, e não apenas de capturar, mas ainda de causar vergonha aos povos. Os judeus, por exemplo, eles eram circuncisos, todo homem era circuncidado. E muitos creem que esse texto está dizendo de que os babilônicos, na verdade, mostraram essa vergonha dos judeus para todos os povos, a nudez. É interessante que ele menciona o vinho, e Daniel capítulo 5 diz, anos depois, quase 100 anos depois, que Belsazar, o rei da Babilônia, estava se embebedando, quando Ciro, o persa, foi levantado por Deus, e na bebedice deles, o destruiu. Deus está dizendo assim, eu estou de olho nessas coisas, e no tempo certo, eu vou fazer isso, mas saiba disso. E finalmente, ele diz no versículos 18 em diante, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos que não sabem falar. Ai daquele que diz à madeira, acorda! Ai daquele que diz à pedra, à estátua, desperta! Pode o ídolo ensinar?
Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há vida. Mas não é Deus assim, porque Deus está no seu santo templo, então cale-se diante dele toda a terra. Todos esses que praticam essa injustiça, e todos esses que buscam a idolatria, vão entender de verdade o que é esse Deus santo, que ele tem vida. Ai dos idólatras, ele diz. E Deus está dizendo para Abacuque que tem um tempo certo para as coisas, que eu determino quando as coisas vão acontecer, quando a justiça será feita, mas enquanto isso, saiba que a justiça será feita, que as pessoas também tomarão do cálice da mão do Senhor, é o que ele diz. Espere, exercite a paciência, substitua a ansiedade pela expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus vai fazer. Eu espero o Senhor. Veja o Salmo 37, do versículo 1 a 9, ele diz uma lição impressionante. O Salmo 37 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Você não. Você confie no Senhor e faz o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Você não. Não fica pensando tanto no maldoso, você deixa a ira, abandone o furor, não seja impaciente, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Não é isso? Espera, tem um tempo certo, justo, depositará a sua confiança em Deus. Essa é a promessa de Deus que tem funcionado há tantos milhares de anos. Eu não apenas espero, mas eu também te louvo. É interessante o capítulo 3, porque Abacuque está fazendo uma sequência de conversas com Deus. E depois de entender tudo isso, ele escreve o que parece um salmo, uma canção. Tanto é que ele termina no seu último versículo, e ele diz no versículo 19, ao mestre de canto, faça uma música com instrumentos de cordas, desta oração que eu acabei de fazer. É o que ele diz. Porque eu lutei com Deus, eu abracei a Deus, eu me aventurei numa luta com Deus. Eu estava achando que Deus estava inativo, que estava distante, sem se importar comigo, não tinha de verdade interferência na história humana, e principalmente na minha história. Deus está lá dizendo que aconteça, se é que Ele está lá. Eu entrei numa luta com Deus, eu abracei essa luta, eu descobri que Deus ouve oração, que Deus responde oração, e que Deus é justo, e não eu. Que Deus é soberano e está acima de mim, Ele sabe todo o escopo da história, eu não. Deixa Deus ser Deus, eu vou confiar, e por isso eu vou louvá-lo. Ele começa o versículo 3, depois do capítulo 3, ele diz assim: eu ouvi, Senhor, as tuas declarações, e eu me sinto alarmado, ele diz. Eu estou agora, isso mexeu comigo, mexeu com as minhas estruturas, ele está dizendo. Quantos de nós talvez temos apenas conhecimento a respeito de Deus, e ainda não tivemos um embate tão verdadeiro e genuíno com o Senhor, tão próximo, íntimo, genuinamente espiritual com Deus, que é a ponto de mexer na minha estrutura, de dizer agora, me abalou tudo. Deus falou e a sua voz encontrou um lugar no meu coração, finalmente eu fiquei agora até espantado e admirado de imaginar que esse Deus soberano falou comigo. Eu agora compreendi essas coisas, mas eu estou chocado com tudo isso, porque ele sabe, o profeta. Ele sabe mais do que toda aquela nação de Judá, que daqui a alguns dias, ele já podia ouvir os cavalos vindo, e tremendo o chão, que eles iam invadir Judá.
Ele já sabia, porque Deus disse para ele, é uma nação cruel. E sabe o que? Ele sabia que muitos dos seus iriam morrer, talvez ele mesmo, nós não sabemos. Se Abacuque morreu nessa grande batalha dos babilônicos invadindo Judá. Muitos foram levados cativos, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foram embora, levados como escravos. Ele sabia, o profeta anteveu toda essa grande destruição que estava por acontecer. Claro que ele falou, estou alarmado diante disso tudo. Que os teus métodos não são os meus métodos, porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos, é muito mais alto, mais elevado do que o meu. Que me resta apenas reconhecer a tua soberania e descansar. Por isso ele faz essa oração magnífica. E a oração dele, mais ou menos, é dividida, que eu mesmo fiz, você pode fazer uma outra divisão. Ele diz assim, eu te ouvi, Senhor. E porque eu tive esse encontro contigo, eu, Abacuque, eu abracei esta causa do Senhor. Por essa razão, Senhor, eu peço algumas coisas. Primeiro, aviva a tua obra. Avive a tua obra. A obra de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus, as pessoas de Deus, as gentes de Deus, as coisas onde Deus está trabalhando através de nós. Aviva. Não deixa o povo parar, não deixa o povo entrar em pecado, não deixa o povo ficar desanimado, não deixa o povo se envolver com aquilo que é distração, aquilo que você fica patinando sem sair do lugar. Cresce, aviva. Aquele que é pequenininho, deixa ele crescer, aviva, Deus, chacoalha, acorda essas pessoas que estão aí no marasmo, andando como se nada tivesse acontecendo. Aviva, Deus, enquanto tem menininha de 10 anos no Afeganistão explodindo viva, eu estou aqui reclamando de alguma coisa tão infantil. Deus, aviva, acorda, faz crescer, faz se agigantar. Deus, faz de mim uma mulher, chega de ser criança, menina. Faz de mim um homem, chega de ser criança, um menino. Deixa eu ser um homem. Paulo diz em Coríntios, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu era um menino, só gostava de coisas de criança. Agora eu virei um homem. Quando que a igreja vai virar um homem adulto, uma mulher adulta? Quando você vai crescer, avivado, sair dessa coisa em cima do muro e dizer o seguinte, eu estou apaixonado pelo Senhor, como cantamos aqui agora há pouco, que eu entendi esse amor, que desses braços estendidos na cruz, eu entendi este amor, agora isso aqui me cativou de um jeito que eu não tenho mais o que fazer, eu acordei. Chega de mediocridade, eu quero viver acima da mediocridade. E Abacuque começa a descrever do versículo 1 até o versículo 15 a glória de Deus. E nós temos que refletir a glória de Deus. Lembra que a palavra cristão, significa pequeno Cristo, pequenos Jesuses. Que nós temos que ser Jesuses espalhados por esta cidade. Começa na nossa casa, no nosso vizinho, na nossa igreja, com os nossos amigos, no nosso pequeno grupo, e aí vai se espalhando, imagem de Jesus espalhando por todo lado, porque temos que refletir a glória de Deus. Abacuque diz aqui, Deus, o Senhor é um Deus tão santo e tão maravilhoso, que até o sol e a lua se escondem de vergonha da sua glória. Está aqui no capítulo 3, ele diz, o sol e a lua se escondem de vergonha da sua glória. Imagina essa estrela gigante que é o sol, brilhando dessa maneira como está. Quando ela olha para Deus, se esconde e diz, puxa, Deus é demais para mim. E aí eu olho para a minha luz, e ela está tão pequenininha, tão corriqueira, cotidiana, ela não se parece nada mesmo com a glória desse glorioso Deus. Ela não se parece nada mesmo com o amor desse Jesus, com a força desse Deus que levantou Jesus dentre os mortos e junto com ele levantou cada um de nós. Ela não reflete a bondade, a pureza, a mansidão, o domínio próprio. Ela não reflete o amor. Por que isso? Abacuque diz, Deus, agora que eu entendi, aviva a tua obra. Acorda-me, acorda o meu povo, acorda a minha família, acorda-nos, deixa-nos refletir a tua glória. Ele diz mais, acalma o meu coração. Versículo 16 diz assim,
Ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeu nos meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Me acalma, vai acontecer. Acalma o meu coração, pois é em silêncio que eu tenho que esperar. Às vezes tem uma injustiça como Davi, e Davi lá no Salmo ele diz assim: Deus, põe trava nos meus lábios. Que difícil isso. Põe trava. Seja o Senhor a minha justiça. Eu prefiro a tua justiça, porque Ele é muito mais justa do que a minha. Ele diz: renova a minha fé. Ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, se decepcione, não venha, e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha na malhada seja arrebatada, e nos currais não haja gado, ainda que tudo isso aconteça, todavia, eu me alegrarei no Deus, no Senhor, no Deus da minha salvação. Renova a minha fé, Deus. Ainda que eu tenha que esperar mais um pouco, ainda que eu tenha que passar por essa situação, ainda que eu tenha que viver isso, renova a minha fé, me ensina a viver essas situações todas da vida que todos vivem. Me ensina a passar por essas coisas com honestidade, com integridade, com paciência, com amor, com serenidade. Me ensina a passar por isso. Sabe, esse ainda que é uma palavra linda na Bíblia, né? Como por exemplo o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Veja que o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o reino dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza, eu não vou. Sabe por quê? Porque os montes se abalam, porque a terra se muda de lugar, porque a coisa vai acontecer, um terremoto emocional na minha vida. Não, ainda que... porque há um rio cuja corrente alegra uma cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará já ao romper da manhã. Sabe que isso me faz pensar que esse ainda que, ele é em contrapartida de um outro ainda que, porque Deus também diz ainda que. Deus diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. Isaías 1,18. Então, a contrapartida de Deus dizendo: ainda que o seu pecado seja assim, ele será puro e branco, porque eu vou te perdoar. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que não se compadeça dele, do filho que saiu do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça do filho, contudo, eu não me esquecerei de ti. São aindas que Deus nos fala, que eles podem dizer para mim também, que eu também posso falar ainda que tal coisa aconteça, eu não temerei, porque Deus disse que ainda que tal coisa aconteça, eu estarei com você. Esse é o processo. Eu quero, meus irmãos, dizer que este versículo 17, ele diz, acho que eu perdi aqui, mas tudo bem. Esse versículo 17, ele diz: ainda que floresça. Ele diz: eu me alegro no Deus da minha salvação. Que impressionante que ele está dizendo. Pode ir para o último, eu acho. E aí, ok, isso, aí mesmo. Eu passo, tudo bem, Tiago, pode deixar, obrigado. Ele está dizendo: eu me alegro no Deus da minha salvação. O salmista, assim como Asaf, que diz lá no Salmo 23, porque prosperam os ímpios, e Asaf diz assim: quem mais tenho eu no céu, a não ser o Senhor, e na terra quem mais me alegra, a não ser o Senhor. Asaf descobriu no Salmo 73 que o grande presente era o próprio Deus.
e não talvez uma mudança de circunstância. As circunstâncias nem sempre mudarão, meus irmãos. Pelo menos não do jeito que a gente espera, não do tempo que a gente espera. Por isso que eles todos, assim como o profeta diz, eu vou me alegrar em Deus. Como o profeta Neemias que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O cristianismo é um convite para que nós vivamos uma intimidade com Cristo, não com as coisas, não com os resultados. O cristianismo é uma confiança, a fé depositada num Deus vivo, que Ele diz, eu sou justo, os meus olhos são puros e não suportam o mal. Eu vou ao tempo certo julgar todas as coisas. Enquanto isso, você espere em mim, você descanse em mim. E aí a igreja produz um louvor a Deus. A igreja produz uma exultação, uma alegria ao Senhor, porque sabe que o principal já está garantido, o Deus da minha salvação. É a salvação. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial, muitas injustiças, né? E há um pastor que faleceu enforcado na Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer. Muito questionável por várias razões, e esse homem vivendo aquele período de tortura num campo de concentração, sendo acusado de fazer um levante para depor Hitler. E num certo momento de sua vida, enquanto estava preso no campo de concentração, houve um roubo pequeno lá no campo de concentração, e os alemães queriam saber agora quem era que tinha feito aquilo. E ninguém falava, ninguém falava. Então, os alemães colocaram todo mundo diante de uma forca, e colocaram todas as pessoas enfileiradas olhando para a forca. E aquele soldado passou até que ele achou um garotinho de 10 anos. Pegou o garotinho pelo colarinho, arrastou o garotinho até o meio da forca. Colocou a corda no pescoço do menino e o enforcou diante de todo mundo. E todo mundo em silêncio. Silêncio. Aí alguém gritou, onde está Deus? Houve um silêncio. E um outro gritou, está morrendo junto com o menino. Deus está lá naquela forca agora mesmo. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Não é que necessariamente eu vá te livrar da morte, mas eu estarei contigo. Mas a vida eterna, o Deus da minha salvação, a vida eterna, essa é sua. Queria cantar uma canção. Possível, pastor Alexandre, Marcos, podemos chamar os irmãos do louvor, nós vamos cantar uma canção de louvor a Deus, e a minha oração é que os irmãos analisem em casa, nos pequenos grupos, o livro de Abacuque, e nós possamos ter uma compreensão desse Deus justo, que nos ouve, que trabalha na nossa vida, e que nos ensine que Ele é o nosso grande prêmio, Ele é o grande presente que recebemos, e que Ele nos chama para um processo de intimidade genuíno, real, verdadeiro, que está à disposição daquele que crê, daquele que se envolve com Ele. Vamos ficar de pé e cantar essa canção a Deus, que eles estão decidindo qual vai ser, e aí nós vamos fazer uma oração e terminar nosso culto de hoje.
Abacuque parece o evangelho da antiprosperidade. Ele não promete que as coisas serão resolvidas, pelo menos não de imediato. Porque para resolver problemas imediatos, corriqueiros, talvez um bom planejador estratégico, um conselheiro, um psicólogo, talvez um gênio da lâmpada, talvez acertar na cena, na loto, resolva essas coisas imediatas, talvez resolva. E Deus não é um gênio da lâmpada, nem um planejador estratégico que está tentando resolver coisas pequenas do dia a dia. Deus está redimindo a história. Deus está reescrevendo a história e nós temos a eternidade para viver com o Senhor. A prosperidade que Abacuque oferece no seu livro não é aquela ilusória que hoje tem e amanhã não está mais aqui. Ele diz que existe um Deus sólido, justo, verdadeiro, que se abomina do mal. E que enquanto Ele não julga a terra, porque julgará a terra, nós vivemos em integridade de vida. Renovamos a nossa fé, a nossa esperança. Podemos crer, devemos crer, que Deus pode resolver os nossos problemas hoje sim, porque pode. Porque tem resolvido de muita gente. Mas a visão do cristão não é que Deus é um gênio da lâmpada que resolve o problema. Deus é um Deus soberano que no tempo certo está redimindo a história. E a igreja tem que resplandecer a glória desse Deus, dizendo: o mundo será restaurado, o universo será restaurado, e nós vamos viver lá. Por isso que Paulo diz que nós temos que brilhar como um luzeiro, que todos saibam essa história. Porque se somos como homens encurvados dentro de uma caverna atrás de diamantes, apenas isso que nós somos, é isso que o mundo verá de nós. Mas o mundo tem que ver um povo exuberante que exalta o Deus da sua salvação, porque entendeu que o grande diamante que nós estávamos procurando já achamos, que as outras coisas elas tomarão o seu lugar, que nós buscamos o reino, as outras coisas são acrescentadas dentro da dadivosa graça de Deus. Por isso, meus irmãos, pode chegar-se a Deus e falar com Ele, pode falar e pode esperar que Ele vai responder, e Ele vai dizer: enquanto eu não cuido, você vive uma vida íntegra e justa, porque eu vou julgar com mão firme e justa o mal. Exulte-se, alegre-se, porque aquilo que você não podia resolver, eu já resolvi. Muitas outras coisas, eu te dei capacidade, te dei gente ao seu redor, te dei uma família, te dei talentos, vai e resolve. Glorifique o meu nome, seja maduro, adulto, vai, resolva, deixa as pessoas verem que você pode. Mas saiba que aquilo que é impagável, inconquistável, eu já fiz. Deus nosso Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante de Ti. Esta é a Tua palavra e este é o Teu povo. E a minha oração, Senhor Deus, é que o Teu Espírito, que inspirou esta palavra e guia este povo, Ele mesmo tome esta palavra e faça que ela penetre no coração do Teu povo e produza frutos. Que não apenas fazem nos ver exatamente o nosso lugar na história, fazem nos enxergar muito além do aqui e do agora, mas também que glorificam o Teu nome. E ainda que a figueira não frutifique, eu quero louvar o Teu nome, porque o Senhor já fez aquilo que eu não podia fazer, a Tua salvação. Eu sei que junto com ela, tantas outras bênçãos vêm, porque elas vêm mesmo. Podemos contar as bênçãos, uma a uma, de tantas que o Senhor já nos abençoou. Ensina-nos, Senhor Deus, também a sermos justos, e como esse profeta, sermos indignados com a injustiça, e sermos sal, e sermos luz nessa terra. Que o Senhor vá diante de nós, como quem nos guia, que o Senhor vá sobre nós, como quem governa as nossas vidas. Que o
Senhor vá ao nosso lado como aquele amigo constante de todo momento. Que o Senhor vá por detrás de nós, como o guarda que protege a nossa vida, o guarda de Israel que não dorme. Que o Senhor vá por debaixo de nós como a rocha firme, sobre a qual caminhamos todos os nossos dias, bons e ruins, mas estamos caminhando na rocha. Que o Senhor vá dentro de nós, como o maior prêmio que temos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana cheia da graça do Senhor. Precisa dar um abraço gostoso agora em alguém e diz: Deus te abençoe nessa semana, em nome de Jesus.